E se o teu maior problema não for falta de vontade, mas a tua recusa em agir? No capítulo 2 de O Poder da Ação, Paulo Vieira ataca exatamente essa ferida. Porque querer mudar é fácil. Difícil é levantar, escolher, começar e sustentar o movimento quando a emoção já passou. E é aí que muita gente fica presa. Sabe o que quer, sente até alguma urgência, mas continua no mesmo lugar. Este capítulo chama-nos para uma verdade simples e desconfortável. A transformação não começa quando te sentes pronto. Começa quando edes. E isso muda tudo. Porque há uma diferença enorme entre intenção e comportamento. Dizer um dia eu vou não altera a tua vida. Ler, pensar, sonhar, planear, nada disso substitui a primeira ação concreta. A vida só começa a virar quando o corpo entra na equação, quando sais da teoria e entras no terreno. Paulo Vieira usa uma imagem poderosa, a do tonel. A zona de conforto pode parecer segura, mas muitas vezes é só hábito. É o lugar onde reclamas do cheiro, mas continuas em cima do barril. Já te acostumaste ao que te prende. Já te familiarizaste com a tua própria limitação. E, com o tempo, até a dor vira rotina. E aqui está o choque do capítulo. A zona de conforto não é conforto. É uma mentira antiga com prazo vencido. Talvez doa ouvir isto. Ainda assim, é libertador. Porque se o problema não é falta de capacidade, então existe saída. Se o problema é a narrativa, então a narrativa pode ser mudada. Se o problema é a inércia, então o antídoto é simples, embora não seja fácil: ação. Mas antes de chegar à solução, precisamos olhar para o que realmente te trava. Na maioria das vezes, não é preguiça, é medo. Medo de falhar, medo de parecer ridículo. Medo de descobrir que afinal, não és tão bom quanto imaginavas. E, por trás desse medo, surge uma forma elegante de auto-engano: a procrastinação. Procrastinar parece inofensivo, parece apenas adiar para amanhã, mas, na verdade, é uma fuga emocional de curto prazo. A tarefa ativa a ansiedade, vergonha ou desconforto, e o adiamento dá alívio imediato. O problema é que esse alívio tem juros. Cobras o preço depois, em frustração, culpa e resultados medíocres. Muitas vezes, nem estás a fugir da tarefa, estás a proteger a tua autoestima. Se não começas, também não falhas. Se não tentas, não és testado. Se não te expões, podes continuar a contar a história de que até tinhas potencial. E essa é uma autossabotagem muito sofisticada, porque parece prudência, quando na verdade é medo vestido de racionalidade. É aqui que o capítulo fica ainda mais forte com a ideia das historinhas. As historinhas são aquelas desculpas que repetes até parecerem verdades. Não tenho tempo. Agora não é o momento certo. Quando eu estiver mais motivado. Quando tudo estiver alinhado. São inocentes, mas prendem-te. Porque, em vez de nomeares a realidade, começas a inventar justificações para não mudares. E quanto mais repetes essas historinhas, mais elas se transformam na tua identidade. Deixas de dizer estou a adiar e passas a acreditar eu sou assim mesmo. Essa é uma das armadilhas mais perigosas. O capítulo pede-te exatamente o contrário: identificar a área da vida que está travada, olhar para os resultados atuais e descobrir que história tens contado para os manter. Porque o padrão não começa no comportamento, começa na interpretação. Começa na narrativa que aceitas como normal. E aqui entra a provocação mais direta do capítulo.
Não importa se certo ou errado. Apenas age. Esta frase não é um convite à irresponsabilidade. É um convite à superação do paralisante excesso de análise. Há momentos em que esperar pela certeza total é apenas uma forma disfarçada de continuar imóvel. A verdade é que muitas respostas só aparecem depois do primeiro passo. A ação vem antes de clareza completa. Enquanto pensas demais, a vida passa. Enquanto justificas demais, envelheces no mesmo lugar. Enquanto esperas pela motivação perfeita, perdes dias, semanas e anos inteiros. E é por isso que a mudança real precisa de uma decisão diferente. Em vez de perguntares como faço isto na perfeição, pergunta antes qual é a próxima ação. Em vez de tentares resolver a vida inteira hoje, escolhe o próximo movimento. Pequeno, direcionado, possível. Porque não precisas da melhor ação, precisas da próxima ação. E esse detalhe muda o jogo. A ciência comportamental ajuda a explicar por que isto funciona. Quando defines algo do tipo se X acontecer, então eu faço Y, estás a decidir antes do momento difícil. Quando o gatilho aparece, a ação deixa de depender tanto da força de vontade. Fica mais automática, mais limpa, mais fácil de executar. E aqui há outra verdade importante: hábitos não nascem prontos. A automaticidade costuma demorar semanas, às vezes mais. Por isso, o começo é manual. Exige intenção, exige repetição, exige paciência. Não procures perfeição no primeiro dia. Procura continuidade. Porque consistência é mais poderosa do que intensidade esporádica. É melhor fazer pouco, todos os dias, do que fazer muito uma vez e desaparecer depois. O capítulo leva-te, então, a uma viragem prática. Em vez de continuares a negociar com a tua mente, começa a escrever. Identifica uma área travada. Pode ser saúde, dinheiro, carreira, relações, organização, estudo ou disciplina pessoal. Depois lista os resultados negativos que estás a viver hoje. Sem enfeitar, sem desculpas, sem maquilhagem. A seguir, pergunta-te: que historinhas tenho repetido para justificar isto? Talvez seja: eu funciono melhor sob pressão. Talvez seja: não sou bom em começar. Talvez seja: quando tiver mais tempo, faço. Talvez seja: sou mesmo procrastinador. Agora para e percebe. Isso é identidade ou é condicionamento? A diferença é enorme, porque aquilo que repetes em voz alta começa a reorganizar o teu comportamento. É por isso que o capítulo sugere construir uma nova história, uma frase nova, mais alinhada com quem queres ser. Algo como: eu ajo mesmo sem vontade. Eu começo pequeno e mantenho o ritmo. Eu sou alguém que cumpre o que decide. Não é magia, é recondicionamento. Quando repetes uma nova história com frequência, ela deixa de ser apenas uma frase e passa a ser uma direção. E, com o tempo, a direção molda a identidade. Agora vem a parte mais prática de todas. Escolhe as 5 primeiras ações que podem mudar drasticamente a tua vida para melhor. 5. Não 50. Não um plano infinito. 5 movimentos reais, concretos, que te aproximem da pessoa que queres ser. E depois faz uma escolha corajosa. Escolhe uma dessas ações e transforma-a num plano simples. Se acontecer X, então faço Y. Se for de manhã, escrevo durante 10 minutos. Se chegar a casa, treino durante 10 minutos. Se sentir vontade de adiar, abro o documento e faço só o primeiro parágrafo. Se estiver com medo, avanço mesmo assim. Pequeno, repetido, diário. É assim que a inércia quebra. É assim que a mudança ganha corpo.
E é assim que a transformação deixa de ser promessa e passa a ser prova. No início, pode parecer pouco, mas não subestimes o poder de uma ação mínima repetida todos os dias. O primeiro resultado talvez seja só uma pequena vitória. Depois vem a confiança. Depois vem a identidade. Depois vem a consistência. E, de repente, o que antes parecia impossível começa a parecer normal. É esse o ponto de viragem. Tem poder quem age. E mais poder, ainda, quem age certo. Mas primeiro, age. Porque a tua vida não muda quando pensas melhor. Muda quando fazes melhor. Muda quando abandonas a historinha velha e escolhes um movimento novo. Muda quando deixas de ser espectador da tua própria história. Hoje não precisas resolver tudo. Só precisas começar. Fazendo o desafio AJA por 7 dias.